Fala, engenheiro, seja bem-vindo novamente. Vamos dar continuidade aqui então na modelagem do nosso mezanino no Tecla. Então, por enquanto, a gente desenhou a viga e os pilares do pórtico vão 6 metros. Nós já modelamos as ligações aqui entre viga e pilar e entre pilar e concreto, né, as bases dos pilares. Agora, para finalizar esse pórtico, a gente vai fazer os contraventamentos. Então aqui a gente vai aprender bastante coisa interessante que a gente não viu antes. Bom, no nosso documento aqui, onde a gente fez o dimensionamento da chapa de ligação, da chapa GUC, né, do contraventamento, a gente selecionou a cantoneira que foi utilizada. Aqui a gente pode ver que nós selecionamos uma cantoneira de 2,5 polegadas por 3/16 avos. A STM é 36. Beleza, vamos começar então lançando essa cantoneira. Para a gente fazer essa cantoneira aqui, a gente vai utilizar o recurso viga. E aí, quando a gente clica em viga, se não apareceu para vocês aqui as propriedades da viga, você clica 2 vezes que aparece. A gente vem aqui na engrenagem, propriedades, viga metálica, e aqui a gente preenche os campos. O nome aqui eu não vou deixar viga, porque viga ficou... eu vou deixar padronizado assim, ó. As vigas que vão servir de piso, eu vou deixar com o nome viga. Agora, tudo que for cantoneira, eu vou deixar como cantoneira mesmo. Beleza. Outra questão aqui, pessoal, antes da gente começar, venham em vista, lista de vistas, e aqui vamos utilizar, ó, talvez nos de vocês esteja no 3D, vamos utilizar a vista do eixo A. Vista do eixo A, fecha. E aqui a gente vai utilizar essa vista porque quando a gente planifica essa vista, aí a gente consegue olhar o pórtico de frente. Se a gente tivesse na vista 3D, se a gente planificasse ela, a gente olharia de cima. Tá? Então, por isso que a gente vai utilizar a vista do eixo A. Beleza. Então, vamos voltar aqui em aço, viga, nome cantoneira, e o perfil, vamos nos 3 pontinhos, e vamos procurar aqui no catálogo. Está aqui em perfis L, vamos amplificar. Entre 60 e 70 é o de 64 por 4,8, ou seja, 2,5 polegadas por 3/16 avos. Ok? O material não é o A572 grau 50, é o A36. Para selecionar o material, clica nos 3 pontinhos. A gente pode procurar aqui no catálogo pelo A36, ou a gente pode digitar diretamente aqui A36, exatamente da mesma forma que está no catálogo. A layer, a classe que a gente vai colocar, vamos colocar uma classe diferente aqui, por exemplo, essa aqui em azul. Só para diferenciar uma coisa da outra. Então os pilares ficaram em vermelho, essa viga aqui ficou em verde, e aí o contraventamento vamos fazer em azul. Tá. Agora vamos desenhar, vamos indicar os 2 pontos para o software criar a nossa viga, o contraventamento. Aqui é muito importante saber quais pontos a gente tem que utilizar. Tá? Os pontos que devem ser utilizados, quando a gente vai fazer os cálculos lá no F-Tool, ou seja lá qual for o software, nós utilizamos elementos lineares, né, elementos de linhas. O contraventamento, então, ele vai do nó que liga esse pilar com essa viga, exatamente do nó que liga esse pilar e essa viga, até o nó da base desse pilar. Tá? Então a gente tem que utilizar esses pontos. Como que a gente vai fazer isso? A princípio, eu vou desenhar essa cantoneira pegando aqui de cima. Nesse ponto de intersecção. Olha o símbolo que está ali. Ó. É um quadrado com X. Ou seja, seria relativo a esse filtro aqui. Ó. Buscar pontos e intersecções de malha. Aqui ele pega bem na região central da viga, que é onde eu quero. Eu vou clicar com o botão esquerdo. Esse é o primeiro ponto para a gente desenhar a nossa cantoneira. O outro ponto vai ser bem a base desse pilar aqui. Ó. Então a gente tem que ir mexendo até encontrar
a região central. Deixa eu ir um pouco mais de longe. Aqui, ó, ponto de intersecção. Vamos ver se ficou certinho. Beleza, ficou certinho. Então, esse ponto que a gente definiu, na verdade, aqui está errado. Deixa eu dar um delete. Eu vou selecionar a cantoneira. Deletar. Vou fazer de novo. Viga. Desse ponto de intersecção. Olha, eu vou usar esse ponto de intersecção mesmo. Depois a gente posiciona, a gente ajusta a posição dela. Agora, para ajustar a posição dessa cantoneira, repare que quando a gente seleciona ela, o botão esquerdo do mouse, existem esses dois pontos, um em cada extremidade. Existe esse ponto em amarelo aqui e esse outro ponto em rosa. A gente consegue alterar a localização desse ponto selecionando ele e movendo ele para o lugar de interesse. Só que aqui eu vou mudar o modo de visualização para facilitar a visualização do local onde a gente precisa mover esse ponto. Para isso eu vou vir em vista, renderizar, e eu vou vir nessa primeira opção aqui, ó, linha de peças. Aí a gente consegue ver as linhas internas aqui das peças. E para facilitar aqui também, ó, eu vou clicar nesse componente com o filtro de seleção de componente acionado, botão direito, ocultar. Tá. Ele só está ocultado, depois a gente vai fazer ele aparecer de novo. Bom, agora eu vou selecionar a cantoneira e eu vou pressionar o Alt, segurando o Alt, vou criar essa caixa de seleção e aí vou soltar o Alt. Assim, eu selecionei somente esse ponto dessa extremidade da viga. Agora eu vou vir em editar e vou vir em mover especial linear. Tá? A gente não utilizou essa ferramenta ainda, então vamos aprender a utilizar agora. Deixa eu apagar aqui os parâmetros. Para vocês vai vir assim, 0, 0, 0. Qual é a ideia aqui? Eu quero mover esse ponto até exatamente a altura central aqui dessa viga em verde. Porque aí ele vai ficar, esse ponto vai ficar exatamente na intersecção da linha da linha da região central dessa viga em verde com a linha da região central do pilar, coincidindo com um nó de ligação entre eles. É onde a cantoneira deve ficar. A direção dela, pelo menos. Bom, agora eu vou vir aqui em vista, eu vou alterar para 3D ou plano para a gente olhar de frente. Beleza, com a ferramenta mover linear acionada, primeiro a gente tem que indicar o primeiro ponto, que é o ponto de origem. Eu vou colocar aqui, ó, numa região arbitrária que faça parte da superfície superior da mesa superior da viga. Vocês já vão entender o porquê. Cliquem com o botão esquerdo, esse é o primeiro ponto de referência. O segundo ponto de referência vai ser aqui, ó, em um ponto qualquer pertencente à face inferior da mesa inferior dessa viga de piso. Botão esquerdo. E olha só o que aconteceu. Ele preencheu aqui, nesses campos, os valores do deslocamento em cada eixo X, Y e Z. Já que eu peguei bem perpendicular, ele só preencheu em Z, que essa distância aqui daria de 303 milímetros. Só que, na verdade, eu só quero mover metade disso, né, para ficar bem na região central. Então seria, eu vou pegar a calculadora aqui, seria 303 dividido por 2, 151,5. Daí eu posso vir aqui e substituir por 151,5 e deixar o sinal negativo para ele ir para baixo. Agora sim, e outra coisa, pessoal, se vocês viram, se vocês pegaram o primeiro ponto aqui e depois um outro ponto aqui que não estivesse perpendicular, talvez ele tenha preenchido aqui com outros valores. Tá? Eu até vou fazer isso aqui porque pode ser que vocês tenham feito isso. Então eu vou de novo, ó, ESC, seleciona a cantoneira, seguro o Alt, cria a caixa de seleção, selecione o ponto, editar, mover linear,
Eu vou apagar os parâmetros que ele deixou salvo da última vez que eu fiz. Eu vou pegar um ponto da mesa superior. Eu vou pegar um ponto da mesa inferior sem que seja perpendicular. Agora repare que ele preencheu aqui em X também. Só que eu vou zerar porque eu não estou interessado em mover esse ponto na direção X. Eu quero que ele desça só na direção Z. E aqui, ó, eu vou colocar 151.5, né, que é a metade. Agora, basta eu clicar em mover. Olha só o que acontece. O ponto ele se move dali até aqui, 151.5, na direção negativa do eixo Z. Tá? Se eu deixasse preenchido aqui aquele valor que veio em X, ele teria movido também em X. E a gente não deseja isso. Agora a gente pode fechar e pronto. A cantoneira está posicionada ali de forma correta já. Pessoal, se no de vocês a cantoneira não estiver... Por exemplo, esse ponto está aqui e a cantoneira está desenhada com esse canto coincidindo com o ponto. Não se preocupe ainda, a gente vai ajustar isso. Deixe do jeito que está aí que a gente vai ajustar isso ainda. Agora, aqui, ó, a gente precisa fazer a mesma coisa. Então, eu vou selecionar a cantoneira, vou segurar o Alt, criar a caixa de seleção e selecionar o ponto. Agora eu vou usar a ferramenta mover especial, linear, eu vou apagar os parâmetros que estavam aqui. E aí, ó, o ponto de origem vai ser esse e para onde eu quero levar é para cá. Aí ele preencheu aqui com esse valor, tá? Aí é só clicar em mover. Aí pronto, ele moveu. Vou fechar. Agora outra forma de a gente fazer isso, eu vou pressionar Ctrl Z, ele voltou para lá. Vou selecionar a cantoneira, Alt, seleciono o ponto. Eu poderia usar a ferramenta mover, nesse caso normal mesmo, mover. Aí o ponto de origem seria esse e o ponto destino seria esse. Tá? Nesse caso eu poderia usar a ferramenta mover normal mesmo. Pronto, a cantoneira está posicionada da forma que a gente precisa. Agora eu vou mudar o modo de visualização aqui em vista para peças renderizadas. Beleza. Agora a gente precisa ajustar a posição da cantoneira com relação a esses pontos de referência. Tá? Então olha só o que a gente vai fazer. Primeira coisa, cantoneira de contraventamento, a gente nunca deixa bebendo água ou acumulando poeira, ou seja, a gente não deixa que ela fique posicionada assim, ó, com a aba voltada para cima, tá? Porque senão tende a acumular sujeira aqui ou tende a acumular água, então isso não é muito bom. Aqui não vai tender a acumular água porque está inclinado, né? Mas no caso, por exemplo, de sujeira, tende a acumular mais sujeira com o tempo. Para isso, eu vou clicar na cantoneira e aqui em rotação, eu vou trocar de superior para abaixo, por exemplo. Deixa eu ver se já vai. Aí, beleza, já foi. Agora olha só como ela ficou. Agora está correto. Deixem a cantoneira de vocês exatamente assim, do jeito que está aqui. E agora, qual é a ideia aqui? Vai ter uma chapa GUC que vai estar parafusada com a extremidade da cantoneira. Essa chapa GUC ela vai ficar exatamente no centro aqui, na posição central dessa viga. Então eu preciso deslocar essa cantoneira na direção do eixo, deixa eu ver aqui, do eixo Y, ó, reparem aqui, ó, da direção do eixo Y positiva para lá, para ficar certinho com a posição da chapa GUC. Vocês já vão entender se não ficou muito claro. Primeira coisa, eu quero que a referência de criação dessa cantoneira seja nessa face aqui, ó, coincida com essa face da cantoneira. Vocês já vão entender. Aqui a gente vai ter que mudar, por exemplo, acho que é no plano direita. Vamos testar. Ó. Tem que ir testando as coisas. Por isso que eu digo, é um pouco confuso essas opções aqui, por isso que eu queria atalhos que facilita bastante. Mas por enquanto vamos mexer por aqui. Eu alterei para a direita, vou clicar em modificar. E olha só, ele deslocou para trás. Só que na verdade eu queria que ele deslocasse para frente. Então, eu vou colocar esquerda. Aí, aconteceu exatamente o que eu precisava. Então, a cantoneira é criada por uma linha de referência e essa linha de referência está passando por essa face traseira. Só que eu preciso deslocar a cantoneira um pouco mais ainda na direção do eixo Y positiva.
Opa, não é direção. É, direção do eixo Y positiva. Como que eu faço isso? Por quê? Porque vai ter a chapa GUC. Eu preciso deslocar metade da espessura da chapa GUC para lá. Para isso, eu venho aqui, aonde a gente colocou a esquerda, e aí eu preencho com o valor aqui. Ó. Vamos testar. Por exemplo, se eu colocar 30, vamos ver o que acontece. Tá vendo? Ela se desloca na direção positiva do eixo Y. Se eu colocasse menos 30, ela se deslocaria para o outro lado. Então, é para aquele lado mesmo. Qual é o valor? Se a gente for ver aqui, ó, na hora que a gente dimensionou essa chapa GUC, a gente chegou num valor de espessura dela de 3,175 milímetros. Então, eu preciso deslocar para lá metade disso. Então, fica 3,175 dividido por 2 dá 1,5875. Então, basta colocar aqui 1,5875, modificar, e aí pronto, ela fica deslocada da forma que a gente precisa. Aí, quando a gente colocar a chapa GUC bem na região central aqui, a face da chapa GUC vai ficar certinho com a face da cantoneira. Beleza. Agora, uma coisa que vocês precisam ajustar seria esse aqui, ó. Na profundidade, aqui a gente tem que colocar meio. Talvez no seu tenha vindo, por exemplo, frente. Olha só o que acontece. Aí esse ponto amarelo fica na extremidade aqui no canto da cantoneira. Se eu colocasse atrás, aí vai para outra extremidade. Aqui a gente precisa deixar meio. Nos cálculos, se a gente fosse ser bem preciso mesmo, aqui o ponto de referência teria que ser coincidente com a altura do centro geométrico da peça, do centro de massa da peça. Só que, na prática, pessoal, a gente tende a não fazer isso. Aqui a gente não tem a opção para o software colocar automaticamente no centro geométrico da peça. Se vocês quisessem seguir isso à risca, vocês teriam que, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Deixa eu vir aqui em catálogos. No catálogo de perfil de cantoneira, a gente teria que vir aqui ó, de 2,5 polegadas por 3,16 avos e ver essa coordenada X aqui, que é a última coluna, que seria aqui no caso, por exemplo, 1,75 centímetros. Essa coordenada X, se vocês olharem aqui no desenho, é a posição do CG da cantoneira. E aí, então, a gente teria que trabalhar com esse valor aqui nesse parâmetro para ajustar. Por exemplo, se eu colocar 1, aí ele já desloca um pouquinho. 2, tá vendo? Vou colocar um valor maior aqui só para ele deslocar mais, ó. Tá vendo? Ele vai deslocando um pouquinho. Então a gente teria que colocar um valor aqui para coincidir com a altura do CG da cantoneira. Só que na prática não se faz isso, tá, pessoal? Até porque se vocês fizessem na hora de fabricar, mesmo construir, quem estivesse fabricando o operador ali, ele não conseguiria fazer isso de forma tão exata, tá? Então não se preocupem com isso. Tá? Então deixem a cantoneira de vocês configurada exatamente da forma que está aqui, para ficar igualzinho. E beleza, agora a gente já terminou de posicionar a cantoneira aqui de forma correta. Agora o que falta é fazer a ligação. Aquela ligação por um parafuso que a gente dimensionou. A gente dimensionou o parafuso. Vamos voltar ali em cima. Aqui, ó, a ligação que a gente dimensionou foi com chapa GUC, um parafuso, uma ligação articulada, né? O parafuso que a gente dimensionou foi de 3/4 de polegada a STM A307. E a chapa GUC, a gente já viu que a gente colocou assim na hora de calcular, uma chapa GUC quadradinha assim e tal, mas aqui na prática a gente vai deixar a chapa GUC com um visual mais interessante. A gente não vai deixar ela quadradinha, a gente vai fazer alguns recortes nela. Um comentário aqui, pessoal. Quando a gente for dimensionar essa chapa GUC, a gente foi fazendo os cálculos, né, de tração, esses elementos na seção líquida, depois na seção efetiva, aliás, na seção bruta. E aí a gente foi extraindo as espessuras mínimas para essa chapa GUC. Só que quem decidiu mesmo essa espessura mínima foi quando a gente fez esse estado limite último aqui de
pressão de contato e rasgamento na chapa GUC. E aí a espessura mínima foi de 1,42 milímetros. E aí a gente escolheu uma espessura de 1/8 de polegada, que é bem maior do que essa espessura mínima. Então a gente não precisa se preocupar muito em seguir o que a gente fez aqui, porque a chapa GUC com 1/8 de polegada, nesse caso aqui, ela já está bem superdimensionada. Uma coisa que a gente precisa garantir só é essa distância do furo à borda mínima, que é de 33 milímetros. E aí aqui nesse projeto, quando a gente estava fazendo o cálculo, a gente colocou 38,7. Mas ali a gente pode colocar, por exemplo, 35 tranquilamente, que aí daria uma espessura mínima um pouco maior do que 1,42, só que com certeza menor do que 1/8 de polegada. Tá? Voltando aqui para o tecla, como que a gente vai fazer então essa ligação? Nós vamos fazer através de macro. Então, aqui vai ser a terceira macro que a gente vai utilizar. É muito importante que vocês aprendam a utilizar as macros bem. Mais para frente no projeto, eu vou fazer algumas ligações de forma manual para ensinar vocês mesmo a desenhar chapa, a colocar parafuso e etc. Eu já até mostrei para vocês como fazer a parte de solda manual, né? Mas eu ainda preciso mostrar um exemplo de como que fazer chapa e parafuso. Bom, aqui então vamos utilizar uma macro. Qual macro que a gente vai utilizar? Vamos vir aqui em aplicações e componentes. Aqui em conexões, eu vou puxar isso aqui para o lado. Se a gente for descendo, visualmente, olhando assim, a gente consegue ver que, por exemplo, essa aqui parece uma ligação de contraventamento, essa aqui também, e assim por diante, né? Olhando, a gente poderia encontrar diversos tipos de macros para ligação de contraventamento. Mas aqui eu utilizo com mais frequência é a de número 11, que seria essa aqui, ó, chapa de ligação parafusada. Então, ó, nós vamos utilizar essa aqui. Então, selecionem ela com o botão esquerdo. E aí, primeiro, selecionem a viga, depois selecionem a cantoneira e aí apertem a bolinha, a rodinha do mouse, o scroll do mouse. E daí ele gera essa ligação com os parâmetros automáticos, né? E aí a gente precisa ajustar essa ligação. Inclusive, reparem aqui no símbolo do componente que está amarelo, ou seja, tem algum warning, algum alerta de alguma coisa que não está certa, que a gente precisa ajustar, né? De qualquer forma, a gente vai precisar ajustar. No final das contas, a gente precisa que esse cone fique verde. Beleza, então, para a gente fazer esses ajustes, basta clicar 2 vezes. Lembrando, deixem acionado esse filtro aqui, ó, de selecionar componentes. Cliquem 2 vezes na chapa GUC, que faz parte do componente. Ele abre essa janela de configurações do componente. Aqui, gente, tem muita coisa que... é muita informação, né, nessa figura, tem muita coisa que é confusa. E assim, quando vocês vão usar uma macro, não tem jeito, vocês têm que ir preenchendo alguma coisa e ir testando. Por exemplo, essa distância aqui, ó, dessa face até essa borda, seria provavelmente essa distância daqui até aqui. Aí eu quero deixar, por exemplo, aqui em 15 milímetros. Modificar. Olha lá, ele já modificou. Para a gente confirmar, de novo, é só vir em editar, medida, desse ponto até esse ponto, 15 milímetros. Beleza, então é isso mesmo que a gente estava pensando. Aí você pode pensar, beleza, então desse lado aqui, ó, se eu colocar 15, ele vai ajustar essa distância aqui para 15. Colocar 15, modificar. E aí não se alterou aqui. Se a gente for medir, eu vou medir daqui até aqui, tá com 25. Ele não ajustou. Vou dar ESC. Aqui eu vou apagar, modificar. E então provavelmente é daqui de cima, ou seja, não é muito intuitivo, né? É meio confuso mesmo. Então, por exemplo, eu vou colocar 15 aqui nesse campo. Modificar. Agora, aparentemente, ele fez essa alteração do jeito que a gente precisa. Eu vou lá, vou medir daqui até aqui. Tá com 15. Beleza. Agora, o que mais que a gente precisa ajustar aqui? Essa distância aqui, ó, dessa face até aqui, provavelmente vai definir o quão perto a cantoneira vai estar
dessa face. Então, a gente tem que ir testando. Por exemplo, eu vou colocar aqui 50, um valor grande. Vamos ver se altera. Olha lá, ela distanciou. Vou colocar 30, modificar. Ela já aproximou. Vou colocar 20. Eu vou ir testando até que visualmente fique algo interessante. Vou colocar 15. Aí, ó, tá bom. 15 tá bom. Aí já fica uma distância aqui. Vamos ver quanto ficou de distância aqui. Vou deixar pelo menos uns 10 milímetros. Olha lá, ficou com 15 mesmo. Então, ficou exatamente com o valor que a gente colocou aqui. Então, tá certo. Vamos deixar 15. O que mais? Aqui, por enquanto, vamos deixar assim. Vamos para a próxima aba, chapa de ligação. Nessa aba, a gente consegue definir a chapa de ligação, a espessura dela. Aqui é 3.175, 1/8 de polegada. Modificar. Olha lá, agora ela ficou bem mais fininha. Se a gente ir de novo, medir, daqui até aqui, dá 3.2, né? 3.175 arredondado. Aqui, então, a gente tem que definir o material, A36, e o nome, chapa. Tudo que é chapa, eu deixo o nome chapa. Tá? Depois vocês vão entender como que a gente vai usar isso aqui. Modificar. Beleza. Uma coisa que me incomoda aqui dessa chapa é esse cantinho aqui. Eu não quero que fique assim, eu quero que continue. Gente, de novo, isso aqui é outra coisa confusa que eu tive que ir mexendo, alterando até ver quando que eu conseguiria tirar esse cantinho. E se eu não me engano, é aqui, ó, talvez. Então, ó, aqui na aba chapa de ligação, aqui a gente altera para esse cara aqui. Modificar, aí ele tira aquele cantinho e fica reto. Beleza, tudo certo até agora. Agora, vamos para parafuso abraçadeira 1. Esse parafuso abraçadeira 1 é a aba onde a gente define esses parafusos aqui dessa chapa GUC. Pode parecer que é nessa aqui, ó, parafuso da chapa de ligação, mas não é. Essa aba aqui não altera nada dessa chapa de ligação. Essa aba alteraria para algum tipo de conexão com várias cantoneiras ou coisa do tipo. Aqui já que é com uma cantoneira só, então a gente tem que vir aqui, ó, parafuso braçadeira 1. Aqui então a gente define a dimensão do parafuso. Vamos começar então, ó, 3/4 de polegada, 19,05. Tipo de parafuso é o A307. Tolerância 1.95 para que somado ao 19,05 fique 21 certinho. Rosca no material, não. Vamos alterar. Aí, agora ele já colocou o parafuso, só que ele colocou 2 parafusos, né? Então, ó, para ele colocar só um parafuso, ó, olhando para esse desenho, aqui nesse campo a gente define quantos parafusos vai ter na direção longitudinal. Se eu colocar aqui, por exemplo, 3, ele vai colocar 3 parafusos. Se eu colocar 1, ele vai colocar um parafuso, que é o que eu quero. Além disso, aqui nesse campo a gente consegue definir a distância do furo à borda. Reparem que essa cota aqui está pegando do centro do parafuso até a borda. Então aqui eu quero alterar, ó, a gente tem um requisito mínimo de 33 milímetros. Vou colocar aqui 35 milímetros, por exemplo. 35, modificar. Pronto. Aí para conferir a gente poderia vir em medida, pegar... agora nesse caso eu tenho que pegar... Se eu pegar desse centro até aqui não vai dar certo, porque não está alinhado com o eixo de coordenadas. Tá, aqui no caso não vai ser tão prático a gente fazer essa medida, tá? Mas ali está com 35. Vamos acreditar que está com 35. Aqui a gente poderia colocar um valor grande só para vocês verem como modifica aquela distância. É outra forma de verificar. Aí, ó, tá vendo? Aí aqui ficou com 50. Então aqui eu quero deixar com 35 mesmo, tá ótimo. Beleza, então ó, reparem que a nossa chapa GUC já tá toda bem definida. A gente ajustou essa distância aqui para 15, a gente colocou essas distâncias aqui, 15 desse lado, ajustamos aquele cantinho, a espessura da chapa tá certo, o material dela também. Agora a gente precisa consertar esse parafuso aqui. Para fazer isso, a gente
reparem que esse parafuso, ele ficou... Bom, primeiro essa posição aqui, ele está muito perto dessa outra aba, né? Aqui haveria interferência, inclusive, com o raio de arredondamento aqui entre as duas abas. Reparem que o tecla, ele não representa esses raios, né? Aqui vocês reparem que não tem um raio aqui, é reto, né? É um canto vivo aqui. Isso é uma característica do tecla, ele não representa isso mesmo, só que existe esse raio aqui na prática. Para alterar essa distância, a gente tem que vir desse campo aqui, ó. Reparem que essa cota está mostrando justamente essa distância. Então aqui, ó, por exemplo, a gente pode colocar 30, olha só o que acontece. Aí ele já desloca o parafuso. Se a gente colocasse, por exemplo, 35, aí já fica muito perto do canto. Se a gente colocasse 25, opa, aqui eu mudei o campo errado, 25 aqui, aí já fica muito perto daí. 30 é um valor bom, né? Essa cantoneira tem 63,5 de BF, menos a espessura ali, dividido por 2, vai dar mais ou menos 30, perto de 30. Aí já fica bem centralizado ali, tá bom. Agora falta só uma coisa. Falta a gente definir aqui também, ó, a distância do furo à borda da cantoneira, que seria esse campo aqui, ó. Por exemplo, ó, se eu colocar 50, olha o que acontece. Ele deixa uma distância maior do furo à borda. Aqui também eu vou deixar 35, que é a distância mínima. Beleza. Agora falta a gente ajustar esse parafuso que está com duas arruelas, está com aquele mesmo problema. Eu ainda não consegui entender qual é a raiz desse problema. Por que ele está colocando duas arruelas, sendo que aqui nesse campo a gente não está com ele acionado. Né? Esse campo aqui, ó, seria o campo que a gente acionaria para adicionar essa outra arruela. Bom, aqui então a gente tem que ir testando. Aqui, por exemplo, vou colocar que, reparem nessa cota, seria a distância dessa face da porca até a face final do parafuso. Se eu colocar aqui menos 20, por exemplo, vamos ver, ele reduz, só que ele ainda manteve as duas arruelas. Eu vou colocar aqui, por exemplo, menos 15, ainda ele está com as duas arruelas. Se eu colocar aqui, por exemplo, menos 10, por algum motivo, ele tira uma das arruelas e aí fica só com uma arruela. Vai entender, né? É algum tipo de bug, ou eu não entendi ainda o porquê está acontecendo isso. Tá? Então deixem menos 10 aqui para vocês, e aí vai ficar só com uma arruela. Reparem que ele está com a arruela desse lado e do outro lado também. Se o de vocês não estiver, basta vocês acionarem esse aqui, ó. Vou desacionar, reparem o que acontece, fica sem a arruela. Só que aqui eu vou deixar com a arruela dos dois lados. Aí, ó, fica com a arruela dos dois lados. Beleza. A nossa ligação já está aparentemente toda modelada através da macro. Reparem que o símbolo do componente agora ficou verde, dizendo o que significa que está tudo ok. Do ponto de vista do software, né, não do ponto de vista de dimensionamento dos componentes. Só pelo fato de estar verde não quer dizer que essa ligação vai aguentar solicitações obrigatoriamente, tá? Só significa que não existe interferências ou coisa do tipo, ou seja, do ponto de vista do software está tudo ok essa ligação. Beleza, aqui a gente poderia, por exemplo, salvar, só que na verdade a gente não precisa. Se a gente quisesse usar essa ligação de novo, depois eu vou mostrar para vocês como a gente poderia fazer. Aqui eu só vou clicar em OK. E só um comentário aqui, pessoal. Quando eu termino de fazer as configurações na macro e clico em OK, quando eu for usar essa macro de novo, as configurações que eu utilizei anteriormente ficam armazenadas. Se eu não tivesse clicado em OK ali, as configurações seriam perdidas. Aí voltaria tudo para o zero. Tá? Então isso é uma coisa importante de vocês observarem sobre o software. Então reparem como que essa cantoneira ficou na prática ligada aqui nessa face inferior da viga, né? Diferente do que eu representei aqui nesse desenho, quando a gente estava fazendo o pré-projeto aqui sem fazer o projeto 3D.
tá? Porque eu fiz aqui de forma representativa mesmo, para a gente entender como que as coisas seriam feitas, mas aqui na prática olha como fica. E aqui a gente está garantindo que essa cantoneira, a linha dela está indo certinho com o ponto de intersecção da linha da viga de piso com a linha do pilar, que é o que tem que acontecer, tá? Beleza. Agora basta a gente fazer a ligação desse lado aqui. Para fazer isso, eu vou selecionar essa macro com as configurações que a gente utilizou aqui. Vou selecionar o pilar, vou selecionar a cantoneira, scroll do mouse, aperto o scroll do mouse, a bolinha do mouse. E aí ele gerou essa ligação, só que ainda precisa de alguns ajustes. Ele está com core amarelo aqui, alertando a gente que existem interferências e coisas do tipo que dá para ver aqui, né? Então, ó, vamos fazer os ajustes. Eu vou clicar 2 vezes na macro. Lembrando que tem que deixar o filtro de seleção de componente acionado, esse aqui. Vou clicar 2 vezes na macro. Para você clicar, quando eu digo clicar 2 vezes na macro, é só clicar 2 vezes em qualquer componente que faça parte da macro. Então eu vou clicar 2 vezes na chapa GUC. Ele abre a janela de configuração e provavelmente a gente só precisa alterar essa distância aqui, ó, que está muito pequena. Eu vou colocar 50, por exemplo. Vamos ver o que acontece. Olha lá. Agora já não existe essa interferência. Só que aqui está muito próximo, né? Eu vou colocar aqui 60, por exemplo. Beleza. Aqui eu quero que fique no mínimo uns 10 milímetros de distância, porque vai existir uma solda entre a chapa GUC e a placa de base. Então eu vou vir aqui em medida, eu vou pegar daqui até aqui, está com 6,97, ainda está muito pouco. Eu vou colocar aqui 70, modificar, e agora eu vou medir de novo, daqui até aqui, 11,57, está ótimo. Beleza. Aqui aparentemente a gente não precisa mexer em nada. Tá tudo certo. Ok? Agora, com relação às soldas, né, a gente meio que ignorou as soldas aqui, né? Vamos agora olhar para as soldas. Aqui eu tinha tirado a visualização das soldas, eu vou clicar 2 vezes no fundo da tela. Na verdade, não tinha nem tirado, aqui a gente está em... uma observação importante, a gente está aqui na vista do eixo A, né? Na vista do eixo A, as configurações de visualização não são as mesmas que a gente configurou para a vista 3D. Então aqui a gente precisa de novo, ó, clicar 2 vezes no fundo da tela, ir em visualizar, e aqui em soldas, eu vou acionar aqui para visualizar as soldas no modelo e nos componentes. E aqui a visualização eu quero que seja exata. Modificar, ok, modificar, ok. Agora a gente está conseguindo ver as soldas, tá vendo? Só que reparem que não tem ainda nenhuma solda entre a chapa GUC e... uma coisa que eu reparei aqui... Ué, será que está afastado? Vou medir aqui. Editar, medida desse ponto até esse canto aqui, ó. Na direção do eixo X tá 0. Tá encostado, ó, tá 0. Beleza, tá encostado. Agora vamos definir aqui as soldas. Vamos tentar fazer pela macro, se não der certo a gente faz manualmente, né? Porque aqui não está com nenhuma solda. Aqui a ideia então é colocar uma solda de filete dos dois lados da chapa GUC. Vamos clicar 2 vezes na macro. Vamos aqui em soldas. E aqui tem um monte de solda que a gente poderia definir, que agora a gente vai ter que tentar entender como que a gente vai fazer isso. Pelo que eu estou entendendo aqui, provavelmente é a solda número 1 e número 6. Então eu vou vir aqui na solda número 1. Aliás, é a solda número... vamos ver. Vamos ver pela solda número 1 primeiro. A chapa GUC tem 3,175 milímetros de espessura. Então quer dizer que a gente pode colocar aqui uma solda de, no máximo, a espessura da chapa de menor espessura, que é a chapa GUC, e no mínimo de 3 milímetros. Então a gente não tem muita escolha, a gente vai ter que colocar o tamanho da perna de 3 milímetros mesmo. Eu vou colocar aqui do lado do soldador para fazer o teste. Aliás, eu vou colocar dos dois lados aqui. E aqui eu vou alterar para solda de filete e modificar.
Pronto, ele já fez aqui a solda dos dois lados, inclusive ele até emendou aqui na espessura, como se fosse uma solda em todo o contorno. Na verdade, aqui acho que é porque ele vê automático isso. Se a gente colocar aqui, ó, aqui, ó, para não ser de todo o contorno, modificar, aí, ó, ele já não emenda. Tá? Ele faz a solda de um lado e a solda do outro, que é o que eu quero mesmo, não quero que seja de todo o contorno. É o que vai ser feito na prática mesmo. Beleza, aqui deu certo, né, mexer por aqui. Ele conseguiu fazer a solda certinho, modificar, ok. Beleza. Agora o problema vai ser aqui. Porque eu quero que ele faça a solda na placa de base e na coluna. E aí eu acho que a gente não vai conseguir diretamente na macro. Vamos tentar duas vezes. Clica duas vezes. Soldas. Vamos colocar aqui, ó, 3, 3, filete, filete. E aqui, sem ser de todo o contorno, modificar. Ah lá, ele soldou na coluna por enquanto. Só que ele não soldou aqui na parte de baixo. Eu vou testar a solda número 6, para ver se ele vai soldar a parte de baixo. 3 e 3, filete, filete. Sem ser de todo o contorno, modificar. Aí, ele não foi. Não é aqui na 6. Vamos ver aonde que poderia ser. Na 3? Não é na 3. Eu vou até tirar aqui para não ter nenhum problema. Eu vou tirar aqui também para não ter nenhum problema. Na 8, será? Não faz sentido ser na 8. Bom, aqui para a gente não quebrar a cabeça, eu vou dar OK. Modificar, OK. E agora eu vou fazer essa solda manual mesmo. Então, ESC para sair de todas as aplicações. Eu apertei ESC algumas vezes. Vou vir aqui em aço e solda. Vou vir aqui em propriedades. Vamos definir aqui, ó, solda de filete dos dois lados, tamanho 3 milímetros. E vamos vir aqui, ó, depois de definir isso aqui, vamos clicar aqui na seta e vamos em criar solda poligonal. Clica na chapa GUC, clica na placa de base, e aí selecione o primeiro ponto, seria esse, selecione o segundo ponto, seria esse. Scroll do mouse, e aí pronto, ele já fez a solda dos dois lados do jeito que a gente desejava. Tá? Então, vai ficar dessa forma. Agora, finalizamos esse contraventamento. Agora, falta o contraventamento de cá para lá. O que eu sugestiono para vocês, pessoal, tentem fazer o contraventamento de cá para lá, sem olhar o que eu vou fazer agora. Eu vou repetir tudo que eu fiz anteriormente. Aqui, não dá para daria para a gente usar um mirror, daria para a gente espelhar essa cantoneira com relação ao eixo vertical, só que isso acaba não dando certo. Se vocês quiserem, façam esse teste, mas já adianto para vocês que isso não dá certo. Tem que fazer manualmente mesmo a cantoneira aqui desse ponto até aquele ponto. Tá? Então, sugestão, tentem fazer aí sem olhar eu fazendo, e aí se vocês não conseguirem, ou se vocês conseguirem, de qualquer forma assistam eu fazendo aqui. Ou se vocês quiserem, se vocês conseguiram fazer, pode pular essa parte, tá? Então vamos lá, agora eu vou fazer mais rapidamente. Vou vir aqui em viga, já está definido a cantoneira aqui, da forma que a gente definiu anteriormente. Aqui eu só vou zerar isso aqui, para não ter confusão. E beleza, eu zerei esse valor. Agora eu vou pegar o primeiro ponto. O primeiro ponto vai ser esse ponto de intersecção, para ficar bem no centro. E o segundo ponto aqui vai ser esse ponto de intersecção. Agora eu vou colocar o modo de visualização, renderizar aqui, linhas de peças. Vou selecionar a cantoneira, segurar o Alt, criar a caixa de seleção, selecionar aquele ponto. Vou vir em editar, vou vir especial, linear.
Eu vou colocar aqui para ver de frente em vista esse botão, para a gente olhar de frente. Eu quero que venha desse ponto até um ponto qualquer da face inferior. Eu vou zerar X, porque eu só quero em Y. E aqui eu quero que vá metade disso. Ou seja, 303 dividido por 2, 151,5. Na direção negativa do eixo Z. 151,5. Olha lá. Mover. Beleza. Vamos ajustar aqui desse lado. Alt. Seleciona. Opa. Vou apertar ESC para sair das aplicações. Seleciona a cantoneira. Segura Alt. Seleciona esse ponto. Aqui eu vou usar mover normal. Ó, mover desse ponto até esse ponto. Tá? Então a ferramenta mover, eu clico do ponto de origem até o ponto destino. Vou dar Ctrl Z só para mostrar uma coisa para vocês. Ó. Se eu usar, vou selecionar de novo o ponto. Ó. Selecionei a cantoneira. Opa. Selecionei a cantoneira. Selecionei o ponto. Vou colocar para ver de frente aqui. Vou dar um zoom. Editar. Mover. Por exemplo, eu poderia ter pegado desse ponto. Esse é o ponto origem. Até esse ponto final. Tá vendo? Então, a gente não precisa necessariamente clicar nesse ponto aqui. Então, acho que deu para entender o racional da ferramenta mover, né? Beleza. Agora já está posicionado de forma correta. Eu vou mudar o modo de visualização aqui para peças renderizadas. E agora eu preciso alterar a posição dessa cantoneira. Ela já está orientada da forma que eu quero, que é sem beber água e sem acumular sujeira. E orientada aqui, espelhada com a cantoneira de trás. Tá? Se o de vocês não estiver configurado ainda de forma correta, então vocês precisam alterar aqui a posição, alterando esses parâmetros. E no plano aqui, a gente precisa fazer aquele deslocamento. Esse deslocamento aqui, ó, vai ser para trás aqui, ó, na direção negativa do eixo Y. Então aqui provavelmente eu vou ter que colocar um valor negativo. Ó, vamos fazer um teste. Vou colocar um valor alto para ele deslocar bastante para eu ver para onde ele está indo. Não, na verdade eu tenho que colocar um valor positivo aqui, ó, 50 positivo. Ele se afastou da outra cantoneira. Só que aqui eu quero que ele se afaste 3.175 dividido por 2, que é 1.5875. 1.5875. Modificar. E aí, pronto. Agora, reparem, vocês vão entender por que eu coloquei metade da espessura da chapa GUC. Se eu vir em editar, medir de um ponto qualquer que faça parte dessa face traseira da cantoneira até um ponto qualquer que faça parte dessa face traseira da cantoneira e ver a distância na direção do eixo aqui é no eixo espera aí que tem alguma coisa estranha aqui. Opa. Vou pegar um ponto qualquer daqui. Um ponto qualquer daqui. E ele está mostrando XYZ. Ele está mostrando 3,175 na direção do eixo Z. Que estranho. Que era para mostrar na direção do eixo Y. Por que será que está acontecendo isso? Bom, não entendi por que ele está mostrando a direção do eixo Z, essa distância normal entre as faces. Mas aqui o que eu quero que vocês entendam é que essas duas cantoneiras elas estão espaçadas exatamente da espessura da chapa GUC que está ligando elas. Bom, agora para fazer a ligação dessa chapa, dessa cantoneira, vai ser muito fácil porque a gente já configurou.
Então, ó, para eu pegar as configurações dessa macro que a gente utilizou, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar 2 vezes nela, abriu a janela de configuração e agora eu vou pressionar em OK. Assim, quando eu usar essa macro, ela vai estar com as configurações dessa ligação salvas. Agora eu vou vir aqui em aplicações e componentes, vou clicar uma vez aqui nessa ligação e agora eu vou clicar nessa viga da cantoneira, scroll do mouse e olha lá, já ficou toda corretamente configurada. Agora, para a gente fazer aqui da base do pilar, eu vou clicar 2 vezes nessa ligação, nessa macro, vou clicar em OK, ele deixa salvo. Agora, vou clicar aqui na macro, uma vez, botão esquerdo, na coluna, na cantoneira, scroll do mouse e pronto, a ligação está feita. Aqui, ó, a solda está só aqui nessa face, a gente vai ter que fazer a solda manual aqui na região de baixo. As configurações que a gente utilizou por último na solda ainda estão com 3 mm de tamanho de perna. Agora a gente vai vir aqui em solda, criar solda poligonal, clica na chapa GUC, clica na placa de base, scroll do mouse, ponto de origem, esse canto, até aqui, ó. Scroll do mouse e pronto. Opa. Aqui deu algum problema, ó. Vou dar Ctrl Z. De novo, solda, criar solda poligonal. Eu vou tentar por esse lado. Entre essa chapa, esse é o ponto de origem. Aqui, ó, reparem que está um pouco difícil de eu selecionar aquela outra extremidade da chapa. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou apertar ESC, vou clicar no fundo da tela. Aí, quando eu clico no fundo da tela, aí em algum canto da tela de vocês vai aparecer esse símbolo aqui. Inclusive, aqui eu acho que eu posso fixar, ó, eu vou pinar, fixar no lugar. Só que aí eu vou jogar aqui para esse canto e vou colocar, ó, fixar no lugar. Aí ele sempre vai ficar nesse canto. Aqui eu vou vir no olho de visualização e eu vou deixar as soldas não visíveis, clicando nesse olhinho aqui para os dois. Agora as soldas elas não estão mais visíveis. Agora eu vou vir aqui de novo em solda, criar solda poligonal entre esse cara e esse cara, daqui até aqui, scroll do mouse. E agora ficou correto. Vou voltar aqui, ó, vou clicar no fundo, vou apertar ESC umas 2 vezes para sair da aplicação, clicar no fundo da tela. Ele aparece esse aparece esse olhinho. Eu vou aqui e vou deixar as soldas visíveis de novo. Olha lá. Agora ficou correto. Gente, nós terminamos de fazer todo esse pórtico contraventado já. Agora eu vou ir para vista, lista de vistas. Eu vou para 3D, fechar. E agora eu quero copiar tudo isso aqui para o eixo B. Só que antes reparem que aqui está mostrando esses retângulos que são planos de corte, que a gente não viu ainda, né, sobre como cortar peças e coisas do tipo. Depois vocês vão entender melhor o que é isso. Está mostrando um monte de coisa aqui poluindo a nossa tela. Inclusive esses símbolos de componente, eu já vou não deixar mais mostrando, porque eu já quis mostrar o que eu queria para vocês, que é a questão da cor dele, né, que pode ser amarelo, vermelho ou verde. Só que eu costumo não deixar essa simbologia. Para a gente tirar isso, eu clico no fundo da tela e venho aqui, venho nesse olho, e aqui, ó, em cortes e material adicionado, eu vou tirar, acessórios eu vou tirar, e símbolos de componente, não, desculpa, eu tô fazendo o contrário, eu vou clicar aqui para tirar, clicar aqui para tirar e clicar aqui para tirar. Tá? Então, em cortes e material adicionado, acessórios e símbolos de componente, eu fechei o olhinho e agora ele não está mais mostrando essas simbologias, o nosso desenho está mais limpo. Eu vou clicar aqui no fundo da tela, botão direito, redesenhar a vista, só para ele atualizar tudo. Quando a gente faz esse redesenhar a vista, ele atualiza tudo. Por exemplo, uma
uma das funções de redesenhar à vista é, caso eu oculte algum elemento, por exemplo, vou ocultar essa cantoneira. Botão direito, ocultar. E aí, se eu clicar no fundo da tela, redesenhar vista, ela aparece aqui de novo para a gente. Tá? Essa é uma das funções do redesenhar vista. A gente vai utilizar bastante esse redesenhar vista. Beleza, agora vamos fazer a cópia desse pórtico do eixo A para o eixo B. Para isso, a gente vem em editar, copiar. Eu vou selecionar todo mundo com a caixa de seleção. Vou clicar em copiar. E aí eu vou copiar. Vou pegar um ponto qualquer aqui no eixo A. E vou levar para o eixo B. Só que teria que ser na direção ortogonal. Ele está pegando um ponto final do eixo. Serve também. Só para garantir que é ortogonal, aqui a gente não está com a função ortogonal acionada. Por enquanto eu não vou acionar mesmo. Eu vou selecionar todo mundo. E agora eu vou vir em copiar especial, linear. Aí eu vou pegar um ponto qualquer desse eixo aqui, ó. Por exemplo, esse ponto qualquer, ó, que faça parte do eixo A. E eu vou levar para um ponto qualquer que faça parte do eixo B. Por exemplo, esse ponto aqui. Ele vai preencher aqui com os valores na direção x, y, z, só que eu só quero mover na direção do eixo y, que é para trás. Eu vou apagar aqui, ó, esse valor do eixo x, vou colocar 0, e vou deixar aqui só y. E vou apertar em copiar. Vou fechar. E aí, ó, olha só, ele copiou e está com um monte de referência ali. Para a gente apagar essas referências, botão direito na tela. E cadê redesenhar a vista? Vou clicar, clica na tela, no fundo da tela uma vez, aperta ESC algumas vezes para sair da aplicação, botão direito da tela, redesenhar a vista. Aí ele já apaga tudo aquilo. Vamos ver se ficou tudo certinho. Bom, aparentemente está tudo certinho. Os nossos contraventamentos. Todos posicionados corretamente. A ligação. Tudo certinho. Tá? Então, a gente finalizou aí os dois pórticos do vão de 6 metros. Aí, para fechar o pórtico do vão de 10 metros, é só a gente desenhar a viga que vem daqui até aqui, que é aquela ligação ligação rígida com os enrijecedores, né? Reparem que, pelo fato de existirem enrijecedores nessa ligação, a gente vai ter que fazer um recorte nessa viga. Tá? Então vai ser interessante que a gente vai ter que, inclusive, voltar nessa macro e alterar para ele fazer um recorte na viga. Ou, se não, a gente vai ter que fazer um recorte de forma automática. Aí vocês já vão aprender a fazer um recorte de forma automática no próximo vídeo, tá? Então, pessoal, nesse vídeo era isso. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.